nós estamos com uma presença pra lá de especial, direto de Ribeirão Preto. Ele com a sua turma, né, de outros profissionais visionários e super engajados de Ribeirão Preto, estão aqui usufruindo todas as nossas instalações de conteúdos do Clube Casa, né, Matheus? Isso. Matheus Passaglia. Ele até me corrigiu aqui porque o nome dele é todo italiano. Então estamos aqui na 23ª edição de Expo Revestir. Matheus Passaglia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite. Obrigado, Clube Casa, por essa oportunidade tão incrível da gente estar sentindo e vivendo a feira de uma outra forma, né? Além da pesquisa, além do prospectar, né, o networking, ir em busca das novidades, a gente acaba também vivendo a feira de forma que a gente possa entender os nossos processos do escritório, que a gente possa voltar relacionado, né, de uma forma diferente para as nossas cidades, para os nossos grupos e com gás, né, para renovar a energia sempre lá dos nossos repertórios. Com certeza. E é um ambiente muito fértil, criativo. Sim. E de muita partilha. Sim, muita. Porque você está agora, né, no Tangará, por exemplo, com um grupo, e esses colegas de trabalho, por mais que vocês estejam ali em eventos, no dia a dia, você não tem esse contato e, de repente, essa troca em gestão, até essa troca de figurinha e esse networking, essa troca é muito rica, né, Matheus? Muito. Eu acho que o endereço muda, mas as dores são as mesmas, Sim. né? E a gente pode, nesses momentos, compartilhar das nossas experiências, né? Sim. Eu estava com um certo desafio no escritório há dias atrás, uma colega também ali no bate-papo comentou a mesma coisa, que ela estava com o mesmo problema. A gente já trocou algumas ideias e a gente conseguiu ajustar uns processos que vai ser benéfico tanto para a gente quanto para o cliente, né? Sim. Então, é uma troca sempre, o mundo está se reciclando a todo momento de forma muito rápida, né? Com certeza. Existem muitas ativações, né? Muitos estímulos o tempo todo sobre as pessoas e isso repercute no nosso negócio também. Com certeza. E falando um pouquinho de trajetória, Matheus, profissional, eu sei que você é arquiteto por formação. Isso, arquiteto por formação há 15 anos. Certo. Você tem um escritório com uma equipe hoje? Você tem Tenho. sócio? Conta um pouquinho dessa sua carreira. Sei que você leciona também. Sim, sim. E capacita aí jovens profissionais. Me conta um pouquinho de tudo isso, por favor. Vamos lá. Bom, eu sou arquiteto há 15 anos. Eu tenho uma empresa, um escritório de arquitetura que se chama Major Arquitetura há 10 anos. Fez 10 anos o ano passado. Eu não tenho sócio, sou o único proprietário. Eu faço a direção de todo o escritório. Eu tenho uma equipe freelance distribuída entre cidades ali da nossa região para o suporte em projetos, suporte operacional. E tem uma equipe interna que me ajuda desde marketing, projetos diários, coisas que a gente precisa fazer de uma forma mais rápida, coisas que a gente precisa compatibilizar, alterar, mandar para a obra. Aí tem parte, né, contabilidade, tem parte jurídica, uma equipe bem formada para poder atender toda a demanda de projeto, de trabalho, de obra que a gente vem desenvolvendo no decorrer desse tempo todo. E te ensinaram na faculdade e você aprendeu a ser empreendedor e empresário? Não. Te enganaram, né? Eu acho que na minha época existia no Brasil na época que eu fiz a faculdade, que foi de 2005 a 2009, não existia no Brasil uma questão tão latente do empreendedorismo. Existia de forma que se falava sobre o assunto, né? A gente já via startups acontecendo, mas não existia aquele empoderamento das pessoas, né? E até uma visão. Eu acho que empreender é muito perfil. Isso. E nós não fomos educados Isso. na faculdade, Não, até no nosso ensino fundamental, a sermos empreendedores, né? Sim. Isso é um pouco cultural, Sim. eu diria. Eu tenho clientes que a gente troca ideias também, com filhos que estão em colégio, escola, e que alguns colégios já estão... Eu não tenho filho, então vou citar esse exemplo, né? Que já estão inserindo... Educação financeira, as skills em empreendedorismo, exatamente, porque comunicação. É o perfil da nova geração, né? Eu venho de uma época que isso não foi ensinado, não foi colocado. Era, assim, discutido, mas de forma muito sutil, mas era mais discutido a técnica, Sim. né?
E eu demorei muito para engrenar na profissão, porque eu bati muito minha cabeça. É legal a gente falar aqui dos perrengues também, porque não é um... Não é um mundo fantástico. Não é um mundo fantástico, Alice, não. Caí várias vezes, quis fechar o escritório umas 4, 5 vezes. Porque não é fácil, né, empreender. Você tem que ter, primeiro, muita coragem, você tem que ter paixão por aquilo que você faz. E tem consistência, constância. constância. Você tem que ter uma força de vontade de olhar para saber aonde você acertou, mas principalmente onde você errou, né? E entender de que forma você pode entregar o teu trabalho cada vez melhor. Por isso que a feira, além de a gente ver revestimento, eu costumo reparar como que as pessoas têm se atualizado nos processos, porque é muito difícil para uma fábrica, eu acredito, eu vou colocar a minha opinião, é muito difícil para uma fábrica, uma marca, eu já visitei algumas, criar um negócio assim, inovador, diferente, de um ano para o outro. Considerando que a feira acontece em março, né? E isso, o que lança aqui, às vezes chega nas lojas, nos showrooms em julho, agosto, até ser prototipado, até ser testado. Você acha que demora mais por conta do fornecedor ou é o ciclo normal normal da fábrica? Da fábrica, do teste, do lançamento, do estudo. Uma vez eu fui numa fábrica que eles começam a fazer estudos de produtos que eles lançam, sei lá, estão lançando esse ano, estão estudando há 10. O produto para poder lançar, para poder fazer ele, né? Para poder sair do forno. Então, o que eu percebo é que de ano a ano, esses produtos eles fazem uma renovação tecnológica. Então, você vê em algumas peças impressões diferentes, tecnologias diferentes. Então, eu percebo uma mudança de processo, uma mudança de comportamento do público. Então, se mudou, significa que as pessoas testaram, estão pedindo de uma forma diferente aquele determinado elemento na sua casa ou no espaço que elas estão construindo. E os clientes, eles estão, né, Matheus, cada vez mais informados e principalmente interessados, eu percebo. E eu diria até informados de ir atrás, querer saber sobre a informação e valorizar cada vez mais esse budget. Sim. Porque são investimentos, são economias aí, às vezes até de uma vida, por mais que eles dividam entre marido e mulher, ou só o marido que passa o cartão, mas eu vejo realmente clientes muito informados. Muito. E ávidos à informação. E quando eles contratam um especialista, eles são questionadores, né, Matheus? Muito. A gente não pode esquecer que antes de atendermos esses clientes, nós somos clientes também. É a empatia de se colocar no lugar, né? É claro, né? Eu não contratei um arquiteto, pretendo até contratar para um dia fazer a casa... A famosa casa de ferreiro, espeto de pau. Me olhando, eu queria que uma pessoa me olhasse e fizesse um projeto para mim. Eu tenho essa vontade. Mas eu acho que a gente precisa se colocar sempre no lugar do outro e, antes de tudo, saber que a gente também é cliente. Cliente ao comprar uma roupa, um carro, um celular, qualquer coisa que a gente queira. Entender a dor, principalmente. Entender a dor. Eu acho que também no mercado do Arte Decor existe também muito um ego de você querer fazer as coisas do seu jeito. Como que é essa sua visão nesse briefing, nesse entendimento com o cliente? Você acolhe, como que é esse seu briefing, né? É mais assertivo? Você acolhe essas ideias, você remete e projeta também a tua assinatura? Porque eu acho que é uma dança, Matheus. Excelente pergunta. É uma dança. E é uma dança que ela tem que ser sincronizada o tempo todo. Porque assim, a gente lida num atendimento de arquitetura com vários fatores. Cláudia, a gente lida com a expectativa do outro, aquilo que ele entende de beleza, aquilo que as pessoas vão enxergar nele em beleza. E até as visitas e a família, os amigos que ele receber. Com esse posicionamento social, o que o vizinho vai enxergar, o que a família vai pensar. E ele vira um indicador também. Exatamente. Ele também, a gente tem a questão do budget, né, da obra, seja pequeno ou alto, ele é um custo e isso a todo momento precisa ser contornado, precisa ser estudado as viabilidades. Hoje, a questão que eu mais acho desafiadora nos projetos é o tempo.
Para a criação do projeto, a gente, para você criar alguma coisa, para você se inspirar para alguma coisa, você precisa estar no momento ali básico zen, pelo menos introdutório, para poder vir a ideia, depois que você teve todo aquele perfil traçado. Tem um momento criativo também, você não pode... criativo. Não é simplesmente, até o pessoal da nossa criação do marketing, eles precisam criar experiências maravilhosas, creio que vocês também, porque tem toda uma questão de assimilação da ideia, impressão da assinatura e trazer funcionalidade para os ambientes, não, Matheus? Exato. E aí eu acho que essa questão do tempo, porque hoje todo mundo quer para ontem, né? Não vou julgar a questão das pessoas querem ir para ontem. O imediatismo. Porque eu acho que isso é algo que está tomando o mundo. E, de certa forma, até compreendo, porque se a gente também nadar contra a maré, a gente vai morrer ali no meio do mar, né? Então, a gente precisa se adaptar. Eu tenho tentado encontrar ferramentas para que eu possa otimizar cada vez mais os processos criativos do escritório, para que não perca a essência da inovação. Maravilha. Né? Eu não perco a essência... inclusive, aqui um dos temas, eu vejo na sua trajetória profissional, que você é um professor de curso técnico de design de interiores e compartilha seu conhecimento e experiência sobre técnicas criativas fundamentadas em psicologia ambiental. Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, antes de ser arquiteto, tem um pouquinho a ver com neuroarquitetura. É até uma coincidência. Nós estávamos aqui com uma outra profissional de alta floresta. Isso não é mais uma tendência, é uma realidade. As pessoas, elas precisam de ambientes mais saudáveis, mais qualitativos, né? Até para a criação. Acontece o seguinte, Cláudia, se falar sobre a neuroarquitetura, né? A psicologia ambiental, ela é estudada, artigo científico, coisas que a gente pesquisa para fundamentar essas técnicas e tudo mais, vem da década de 70, mais ou menos, as primeiras... E muito mais falado hoje em dia, né? As pessoas, elas estão com um olhar voltado mais em ambientes orgânicos, naturais. Isso. E na década de 90, isso começou a ficar mais latente, transportando para um patamar, né? Que faz esse casamento, essa interligação entre neurociência e arquitetura, por isso neuroarquitetura. Biofilia. Isso, que é um dos pilares, uma das técnicas, dos processos da neuroarquitetura, a biofilia. E faz essa conexão entre entender a cognição e o reflexo comportamental da pessoa no espaço que ela vive, né? E o dinamismo entre o ser belo e o ser funcional, né? Então, a gente tem vários conceitos que circulam a história da arquitetura, né? Desde quando a arquitetura é arquitetura e ela existe, pirâmides do Egito, arquitetura clássica, Idade Média. E o cliente muitas vezes nem sabe. Às vezes o que é moderno para o cliente é clássico. Na arte, na história da arte. Exato. E esses conceitos, eles, no meu ver, eles ficavam um pouco esparramados, assim, ficaram com as pontas soltas. A neuroarquitetura veio através disso tudo fazer uma síntese. Uma integração. Uma integração, exatamente, entre tudo isso para que a gente possa ter ferramentas mais palpáveis para direcionar os nossos projetos com propriedade. E escolher também os materiais corretos, de uma maneira harmônica. Eu não gosto muito, isso inclusive eu treino muito lá no escritório, pessoal. Gente, a gente não pode colocar, e também os alunos, a gente não pode colocar porque tá bonito, tá na moda, lançou na Revestir. A gente tem que colocar e especificar e propor aquilo no projeto, primeiro, para encantar o cliente, segundo, para fazer ele se enxergar naquele lugar, porque aquele lugar, às vezes, pode ser... O bem-morar, né? O bem-morar com qualidade. Sim. Aquele lugar, Cláudia, às vezes, para o momento do cliente, isso eu já passei no escritório, pode ser uma cura sobre algo que ele está vivendo. Não que isso salve a vida dele, pelo amor de Deus. Se ele estiver passando por um problema grave de saúde, o tratamento de saúde tem que ser feito. Não estou querendo levar por essa direção. É que um ato compõe o outro. Eu já vivi, eu já fiz projetos que no briefing não apareceu isso, mas que durante o processo eu descobri que a pessoa estava vivendo um luto. Uau.
E o fazer o projeto, o direcionamento que a gente ia dando para esse projeto, foi percebendo que a pessoa ela tinha essa dor, né? E ela foi ficando à vontade e a gente veio a descobrir que ela estava vivendo um luto da perda de uma pessoa. Uau. E que esse ambiente poderia reconfigurar esse novo momento dela. Entendo. Né? E aí é todo um trabalho assim que você tem que fazer para você tocar na pessoa. E Então, essa questão de sensibilidade, com inovação e visão de mercado para o futuro daqui 5 anos. Como você se vê daqui 5 anos na sua carreira, dentro de um mercado que eu vejo que está completamente em ascensão, o agro? Faz um teaser, assim, me dá um teaser e um apanhado geral de como você se vê daqui 5 anos. Sim. E o que você sente também na economia e nessa parte arquitetônica de Arte Décor, espaço também com agro, cliente, fornecedor. Sim. Dá um compilado geral pra gente da sua região, por favor. Bom, Ribeirão Preto, a gente tem uma condição forte de agronegócio, né, que movimenta muito a cidade e também da construção civil. Oportunidades. Em condomínios, que prédios. Vem em um boom, assim, crescente, ascendente, hora estável, hora mais crescente ainda, como na pandemia que aconteceu, mas acho que foi algo que aconteceu também no país inteiro, em algumas regiões mais, outras menos. Você enxerga que é muito mais interiores ou construção? Em Ribeirão Preto, a gente ainda é uma região com muitas terras para serem loteadas, né? Então a gente tem muita condição de terreno, condomínio, casas para serem construídas. E aí tem essa demanda de construção arquitetônica, da edificação e também do projeto de interiores, dependendo ali o padrão da construção. E você sente nessa dança que o seu escritório, como público-alvo, ele está mais posicionado como? Mais para 5 anos adiante? Interiores? Para interiores. Você quer continuar lecionando? Sim, no projeto de interiores a gente toca muito na pessoa. A gente... Você vai no detalhe. Mexe muito no sentimento dela. E não estou falando só no projeto residencial, não. Estou falando... no projeto, sei lá, de uma loja, sim, a gente tem que estudar, não o empresário, a gente tem que estudar o público-alvo dele e como esse público se comporta com essa direção, né, do negócio dele. Sim. Já fiz projeto de lojas que a gente ficava ali com a equipe meio que apaisana na loja, percebendo a movimentação das pessoas e a interatividade que elas tinham com o espaço, fotografando, tomando nota, para que a gente pudesse transformar em projeto algo diferente que pudesse mudar a experiência delas com o negócio, daquele produto que elas consumiam. E visão de futuro para a gente finalizar? Como o Matheus se vê com seu escritório, com equipe, trabalhando em Ribeirão Preto ou não, expandindo? Conta um pouquinho de visão. Eu tenho muita pretensão de expandir, né? Mas eu interligo isso àquilo que eu acabei de comentar com você. Eu tenho otimizado muitos processos para que, na expansão, eu consiga ter isso de forma mais automatizada e treinada em equipe, para que a gente possa fazer isso de forma mais confortável, sem perder a qualidade. Não adianta eu querer expandir, crescer, tomar o mundo, né, e perder a minha essência sobre aquilo que eu acredito em arquitetura, sobre aquilo que eu acredito em entrega de trabalho. E até a sua qualidade de vida. Sim. Também, no final das contas. Se você me perguntasse 5 anos atrás o que eu enxergasse, o que eu enxergo para daqui 5 anos, eu talvez seria bem claro naquilo que eu queria. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade de traçar isso, principalmente depois do momento que a gente passou pela pandemia, que tudo se automatizou e digitalizou, claro, ainda mais. Então, muda muito, Cláudia. Hoje a gente está falando sobre uma questão que a gente pode fazer de uma forma, mas daqui 1 mês já tem uma outra ferramenta que a gente pode estar fazendo mil vezes melhor e mais rápido. Então, sonhos, Matheus. Sonhos para o futuro, presente e futuro, para a gente finalizar. Sonhos, presente e futuro. Você quer continuar lecionando? Sim, eu gosto muito da aula, de dar aula, né, de lecionar aula, porque é uma troca muito legal com as gerações que estão vindo aí. A gente aprende muito também com o comportamento deles. Hoje, se você não insere uma pesquisa no celular ali, dá uma dica de um aplicativo para eles poderem fazer o projeto junto, você não segura o aluno em sala de aula. Eu achei que você fosse falar assim, Cláudia, mas sonho, eu quero ir com a Amanda Ferber para a Escandinávia. Também.
no meu pacote. Dá pra de misturar sonhos. pra gente finalizar a vida pessoal e trabalho, né? Você consegue colocar tudo isso na agenda e gerenciar bem. Na verdade, hoje eu priorizo muito isso. Eu tenho o meu momento de total empenho, dedicação no escritório, que se minha família liga, eu tenho que prestar atenção para ninguém sofrer, porque eu não consigo atender o telefone. Entendo. Mas a hora que eu paro, o momento é meu. Esses momentos como a Revestir, então, também para vocês pesquisarem, para vocês engajarem também com mais informações, mais conteúdo, para vocês terem essa carreira tão brilhante e vocês levarem mais qualidade e especificações melhores para os clientes, né? Com certeza. Então, Matheus, queria agradecer imensamente, tá? É um Obrigado. carinho. Primeiro, assim, a confiança que você tem pela plataforma, pela Josi, que é a nossa gestora. Eu acho que eu tenho certeza que nós vamos decolar. Nossa, com certeza. E te vejo... Já é um sucesso em Ribeirão. E nos vemos na próxima experiência. Com certeza. Então, gente, vamos finalizar aqui. Um presente, uma alegria. Matheus Passaglia, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Vamos curtir, então, o restante da Revestir e a nossa experiência Tangará. Tá gostando? Nossa, meu Deus céu, do né? céu, no Café céu. da manhã dos deuses. Dos deuses. A cama, meu Deus Que do céu. delícia. Não sei como vai ser dormir na minha. Bom, gente, encerramos por aqui, 23ª edição, Clube Casa Revestir. Matheus Passaglia, Ribeirão Preto. Obrigada.